encontramos homens como Daniel, Misael, Ananias e Azarias e tantos outros, amados irmãos, que Deus teve um chamado na vida deles. Eu quero falar a respeito do chamado de Deus. O tempo é breve, mas esse tempo que nós temos aqui, amados irmãos, nós vamos dividir. Mas se você glorificar a Deus aí no teu banco, se você clamar a Deus, a Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que tu não sabes. O chamado de Deus, amados irmãos, ele só acontece na nossa vida quando nós abrimos o coração para entender a grandeza de um Deus que tudo fez, um Deus que tudo faz, um Deus, amados irmãos, que entrega seu unigênito filho, o único filho que ele tinha, ele entregou para que morresse por cada um de nós. O interessante de tudo isso, amados irmãos, é que este Deus, amados irmãos, ele amou o mundo de uma forma tão grande, de uma forma tão imensa, que entrega a ele, Jesus Cristo, para morrer pelo pecador. Quando Jesus morreu na cruz, ele não estava morrendo somente para aqueles que eram amigos dele, não estava morrendo por causa daqueles que viviam ali em Jerusalém, ali, amados irmãos, em Israel. Ele estava morrendo por mim e por você, o povo de Santo Augusto de Palmeira, o povo aqui da região, por você que está sentado aí, amados irmãos. Ele morreu por nós, e a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. No chamado de Deus, Deus tem levantado pessoas aqui nesta cidade, nesta noite, neste estado, nesta nação, para pregar o evangelho da última hora. Talvez você não tenha parado para pensar por que você veio aqui nesta noite, mas eu tenho certeza de que Deus te trouxe aqui para você ouvir mais um pouco da palavra dele. Tem pessoas que hoje aqui se renderão aos pés do Senhor Jesus. Talvez o teu coração não tenha sido tocado ainda pelo poder da palavra de Deus, mas eu tenho a certeza, a convicção que nesta noite, homens e mulheres que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, entregarão, abrirão seus corações e entenderão o chamado que Deus tem para a sua vida. A Bíblia fala em tantos homens que foram chamados, e a Bíblia diz em 2 Timóteo 9, o qual nos salvou e nos chamou com um santo chamado, de acordo com a sua própria graça. Meus queridos, muitas vezes nós somos chamados, mas nós não obedecemos ao chamado de Deus. Às vezes nós ficamos parados, esperando, amados irmãos, alguma coisa cair do céu, o anjo descer do céu, vindo antes dizer: oh, meu filho, você é escolhido de Deus. Muitos, amados irmãos, ficam uma vida inteira esperando o chamado de Deus, mas não ouviram, porque os seus ouvidos ainda são ouvidos naturais. Eles não deixaram Deus transformar os seus ouvidos naturais em ouvidos espirituais. Quando nós não entendemos isso, nós dobramos os nossos joelhos e começamos a falar com Ele. É com Ele que nós chamamos, é com Ele que nós falamos, é a Ele que nós entregamos as nossas vidas. Quando Jesus nos chamou, Ele não nos deu uma religião, Ele não nos deu uma denominação, Ele está nos dando a sua salvação. Lá onde eu vou morar, numa nova Jerusalém, amados irmãos, eu tenho certeza de que lá não vai haver divisão, não vai haver igreja, não vai haver um grupo de louvor, não vai haver uma dupla que canta, todo mundo vai adorar a Deus juntos. E eu fico pensando, meus irmãos, que tantos morreram. Muitos, a Bíblia diz que muitos morreram, foram cortados ao meio. E eu não vejo ninguém aqui sendo perseguido nesta noite, a não ser por Satanás. Mas eu quero dar um recado para você nesta noite. Jesus nos trouxe aqui para nós adorar a Deus. Fala, Jesus. A Bíblia Sagrada é uma das frases mais bonitas da Bíblia Sagrada, que diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Eu não teria recebido o chamado de Deus se eu não adorasse a Deus. Eu fico imaginando, amados irmãos, o apóstolo Pedro, na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo 2, Pedro chega e sai de um cenáculo que havia aproximadamente 120 pessoas. Pedro entendeu o chamado dele naquele dia, porque o fogo do Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre o cenáculo, e a Bíblia diz que ali haviam 120 pessoas aproximadamente, e foram vistas em línguas como de fogo.
Eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. E eles saíram dali, amados irmãos, pulando, gritando no pé só, falando numa língua que eles nunca tinham falado, entendido alguma coisa nova que eles nunca tinham entendido. Mas quando eles chegaram lá fora, eu estava vendo uma das 7 grandes festas de Israel, e ali eles estavam comemorando. O povo de Deus, amados irmãos, que estava ali, haviam 20 nações aproximadamente, 20 nações que falavam várias línguas. Mas naquele dia, daqueles quase 120, eles saíram falando em línguas, e o povo lá de fora dizia: eles estão bêbados, eles estão incultos, eles não entendiam o chamado de Deus. Então, amados irmãos, eles começaram a ouvir na sua própria língua. Mas como pode eles, não são todos galileus, falar na nossa própria língua? Eu quero dizer que naquele dia, os nossos irmãos que lá estavam, eles falaram uma língua que eles não haviam falado, mas não era a língua dos anjos, não, era a língua das nações. Deus usa o povo dele da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, da hora que ele quer. Ele faz a vontade dele. Por isso eu peço que você dê um grito de glória a Deus nesta noite. Glorifique aquele que vive e reina para sempre. O chamado de Deus na sua vida. Deus chamou muitos para ser evangelista, outros para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para doutores, outros para pregadores da palavra. Deus chamou muitos para orarem uns pelos outros, outros para louvar e adorar o Senhor. Eu tenho certeza que tem gente que está aqui ainda, que ainda não ouviu o chamado do Senhor, mas hoje vai sair com a convicção, com a certeza de que o Espírito Santo de Deus vai brotar dentro do coração um sentimento, um desejo, uma vontade de mudar, de transformar o mundo, de pregar o Evangelho a toda criatura, de levar a palavra de Deus, amados irmãos, para aqueles que ainda estão encarcerados, para aqueles que ainda estão algemados, para aqueles que ainda estão de trás das grades. Eu tenho certeza que você que vem aqui está buscando, dizendo: Deus fala comigo, usa o pregador para falar comigo. Eu tenho certeza, amado, que hoje você vai sair daqui gloriando, glorificando o nome do Senhor. Eres para Elohim, chama Eres, só Deus poderoso. Eu tenho a certeza, porque eu estou aqui ministrando para um povo, sentindo a presença lá de cima. Nós podemos sentir a presença de Deus aqui dentro deste lugar, porque onde há 2 ou 3 ou mais, uma multidão reunidas em nome dele, no meio deles, no meio de nós, Deus está aqui através do seu Espírito. Eu sinto a presença de Deus. Tem pessoas que entraram para aquela porta dizendo: hoje Deus vai falar comigo, hoje eu vou sair daqui curado, hoje eu vou sair daqui liberto. Tem coisas que estão perturbando a vida de pessoas. Deus está me dizendo: hoje eu vou curar pessoas aqui neste lugar. Hoje tem pessoas que vão sair transformadas. Eu fico imaginando o apóstolo Pedro no alpendre do templo de Salomão, amados irmãos, 3.000 almas ali. Naquele dia levantaram a mão, quero aceitar esse Jesus que Pedro está falando. Eu fico imaginando 200, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas na festa em Jerusalém. Pedro não tinha caixa de som, Pedro não tinha uma luz piscando, Pedro não tinha um microfone, Pedro não tinha uma Bíblia Sagrada. O que Pedro tinha, eu e você podemos ter, é a presença de Deus, é a glória de Deus nas nossas vidas. Eu quero que você que está aqui nesta noite dê uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Assim sendo, não se envergonhe de testificar sobre o nosso Senhor, o qual nos salvou e nos chamou uma vida santa, não devido a nada que tivéssemos feito, mas por causa do seu próprio propósito de graça. Jerônimo de Savonarella, antes de 1500, antes do Brasil ser descoberto, ele era um homem que já pregava para as multidões. As pessoas aceitavam em massa ao Senhor Jesus através da pregação dele.
Antes de 1500, amados irmãos, não havia Martinho Lutero, não havia John Calvino, não havia John Wesley, mas havia homens, amados irmãos, que talvez no curso da história você nunca tenha ouvido falar deles. Mas eles, quando pregavam, a terra tremia, amados irmãos. Quando eles dobravam os joelhos, os céus se abriam. Amados irmãos, o que nós herdamos dele é a sabedoria que Deus tem dado a ele, pode dar a você. Eu quero dizer nesta noite que quando nós abrimos o nosso coração para Deus, eu tenho a certeza de que Ele entra, Ele habita e Ele faz morada. Somente quem está cheio do Espírito Santo glorifica o nome de Jesus. A melhor coisa, amados irmãos, quando nós estamos pregando, eu sou o primeiro pregador da noite. Não é fácil você chegar aqui e pregar cheio de homem de Deus ali, cheio de sabedoria de Deus, pastor Adriano, um homem cheio da graça de Deus. Nós chegar aqui e botar fogo no coração dos irmãos, não. Eu não posso, mas aquele que está em mim pode. Glória a Deus, aleluia. Verdade, Senhor. Diga, tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Aquele que me fortalece. Aquele que me fortalece. Aleluia. É Ele que nos traz aqui, amados irmãos. Eu estava sentado ali, Deus, o que eu vou pregar para esse povo? O que eu vou falar para esse povo? Eu gostaria de ouvir os outros pregadores primeiro para me entrar no embalo da mensagem. Mas de repente Deus disse, não, você vai primeiro. Por quê? Porque alguém tem que abrir o caminho. Alguém tem que fazer esse caminho. Jesus, quando veio lá dos céus, Ele veio para abrir o caminho da salvação. Para mim, para você, para aqueles que já morreram, para aqueles que eu vivi, mas por mim, por você que estamos aqui nesta noite. O chamado de Deus, irmãos. Aleluia. Muitos são chamados. Muitos já foram chamados, mas não deram ouvido ao chamado de Deus. Mas poucos estão sendo escolhidos nesses últimos dias. Se você se sente um escolhido de Deus, se você se sente uma mulher, um homem de Deus nesta noite, diga a Deus, nesta noite eu quero sair transformado daqui. Eu quero sair com a mente de Cristo. Eu quero sair com meu coração transformado. Eu quero sair daqui, amados irmãos, diferente do jeito que eu entrei neste prédio. Eu tenho certeza, amados irmãos, que quando nós abrimos os nossos corações, Ele fala conosco. Quando nós dobramos nossos joelhos e choramos aos pés da cruz, Ele é grande, Ele é capaz de ouvir as nossas orações. Nenhum de nós, amados irmãos, pode ser chamado se nós não prestar atenção à palavra dEle.